Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais uma entrevista para falar sobre o mercado da laranja, entender um pouquinho como que está a situação, portanto, da safra que está chegando, as frutas da safra anterior ainda estão sendo processadas pela indústria, vamos entender como é que estão os preços, portanto, então, no mercado spot, vamos entender como é que está a preparação para a próxima safra e para isso eu chamo para conversa o Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor em citricultura. Arlindo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os amigos em Notícias Agrícolas. Estou aqui à sua disposição para comentar sobre a nova safra de citros no estado de São Paulo e sul de Minas e também Triângulo Mineiro. Vamos lá, Arlindo. Então vamos falar do cinturão citrícola como um todo, tanto paulista quanto aqui pegando o sul de Minas, que está pertinho, portanto, do estado de São Paulo. Como é que está a preparação para a próxima safra de laranja? Um pouquinho antes da gente entrar ao vivo agora, você falava que deve haver um atraso. Explica direitinho isso para a nossa audiência, por gentileza. Então, Letícia, em função do clima, o que aconteceu? A primeira florada praticamente caiu ou pegou muito pouco. E o que aconteceu, vieram a segunda florada e essa florada está atrasada. E faltou chuva também. Então, essas frutas elas estão menores, elas estão ainda muito atrasadas para ser consumida. Então, eu acredito que haverá um vácuo, uma falta de fruta por alguns meses, né? Por quê? Porque a preferência do mercado é pera, e essa pera está atrasada também na região mais quente, como Jales, né? Outras regiões mais quentes, ainda a safra está atrasada. Então, a baixa oferta dessa fruta, da pera, que é assim que deve ser chamada, que todo mundo conhece por pera Rio, pera coroa, pera paulista, mas na verdade o correto é falar pera. Então, é a preferência nacional. O que vai acontecer? Vão entrar algumas laranjas precoces, como a Hamelin, como a Rubi, como a Vestim, mas nada se compara à pera. Então, a qualidade de suco é inferior e coisa e tal. E isso vai fazer com que o preço da laranja continue em alta, devido à baixa oferta. E, Arlindo, outra pergunta que eu queria te fazer, já que deve ter esse atraso aqui em função da seca, a gente sabe que a maior produção de laranja está concentrada nesse cinturão citrícola, mas, por exemplo, a Bahia, região de Rio Real, né, perto do litoral norte ali do estado, tem uma produção considerável ali também, inclusive com barreiras naturais contra o greening. Como que esses outros concorrentes que a gente tem pontuais no Brasil em relação a esse cinturão citrícola aqui no Sudeste, como que eles conseguem, de repente, tentar suprir um pouco essa lacuna das indústrias? Boa pergunta, Letícia. O Estado de São Paulo importa muita fruta do Sergipe, né? Uhum. Tanto a indústria também de suco concentrado importa, só que o rendimento dessas frutas é muito baixo, né? Então, você tem uma ideia, normalmente 220, 250 caixas de 40,8 quilos para fazer uma tonelada de suco. Quando você traz essa fruta de Sergipe, são 540, 570 caixas de 40,8 quilos, que é o padrão da medida, para fazer uma tonelada de suco. Então, mesmo para a indústria ou mesmo para o mercado interno, essa fruta não tem a qualidade que tem em São Paulo. Então, ele preenche aí esses nichos de mercado quando há falta de laranja aqui em São Paulo. Uhum. Mas a qualidade não é superior às frutas de São Paulo. Então, eles entram numa determinada época, só que a fruta não tem a qualidade que São Paulo tem. E aí, observando o que você falou do atraso que deve vir para a chegada das frutas já prontas ali para colher. Quanto tempo deve ter de atraso, você imagina, assim, em média? É claro que a gente tem algumas diferenças, né, dos municípios produtores, né, tanto em São Paulo quanto no sul de Minas e Triângulo Mineiro, mas se você puder trazer essa estimativa de uma maneira geral, como uma média, né, de alguns meses ou quantas semanas de atraso na colheita? É, Foi bom você fazer essa pergunta, Letícia, porque as tangerinas, no caso da Poncãs, que entrariam nessa época aqui, estão também atrasadas. O que está suprindo um pouquinho são as tangerinas produzidas na região de Pirapora, lá no norte de Minas, né? Mas assim, o volume também não é suficiente para abastecer o mercado. Eu acredito que nós dependemos, como você falou,
das condições climáticas, que a chuva está muito irregular. Então, a fruta precisa de chuva para crescer. Então, essas frutas estão pequenas, né? Eu acredito que pelo menos aí uns de 45 a 60 dias para regular o mercado ainda. Então, haverá falta de fruta nesse período, mantendo os preços ainda muito altos para o consumidor. E como que fica para o produtor, Arlindo? Porque a gente sabe que quando esse repasse chega para o consumidor, muitas vezes ali o varejo, ele nunca perde, né, o varejo. Isso eu já ouvi de vários analistas de várias commodities agrícolas. Mas aí quando a gente faz o caminho inverso, como é que está esse preço para o produtor? Como é que está essa flutuação? O produtor está tendo margem? Como é que está a situação, então, para o citricultor? Obrigado, Letícia, pela pergunta. Sim, o produtor é o que menos ganha nesse todo o mercado, tanto não só da laranja, como de outras frutas, outras produções agrícolas, porque quem ganha sempre é o atravessador, né? Então, hoje uma caixa de pera, ela está variando vamos pôr, de 100 a 110 reais a caixa. Então, seriam aí, vamos fazer uma conta rápida, R$ 2,50, R$ 2,70 o quilo da laranja. Você vai no supermercado, você vai pagar aí R$ 7,50, 9. A Poncã, algumas regiões já estão vendendo Poncã a R$ 17 o quilo, R$ 19 o quilo. Então, o produtor, ele deve ter vendido essa fruta de Poncã, uma Poncã mais adiantada aí, falar em torno de R$ 3 o quilo. Só que quem ganha essa margem fica sempre com o atravessador. Então, não é o produtor que é culpado, né? Não é o produtor que é culpado nem na produção de alimentos, que ele fica sempre com a menor margem, e aí exploram o consumidor. Aí o consumidor bota a culpa no agro, e não é bem assim, né? É, hoje o citricultor ele tem uma margem, né? Como também o cafeicultor, como outras, mas não é toda essa margem, porque existe um custo também de alta dos insumos, alta dos combustíveis, né? Alta da mão de obra, que quando o preço também da laranja sobe, o colhedor também, você vai ter que pagar mais, porque se a safra está irregular, você tem que fazer uma colheita seletiva, colher só aquele determinado tipo de fruta, não é uma colheita limpa-pé. E com isso você vai ter que pagar mais. E isso tudo encarece para o citricultor. Então, a grande margem fica sempre com o atravessador. Ou seja, nessa questão da colheita, é isso que você pontuou. O turmeiro vai ter que ali gastar um pouco mais na mão de obra, nesse sentido, com essa safra irregular que a gente está vendo agora. Com certeza, vai ter a primeira florada e vai ter a segunda florada. Então, ele vai ter que colher, ele não pode misturar, porque também a indústria de suco, mesmo para a indústria de suco, é exigente, né? Ela não quer aceitar uma fruta suco que não tiver condições de moagem, condição de produzir um bom suco aí, que o Brasil exporta, né? De cada 5 copos de suco de laranja no mundo, 3 são do Brasil. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, a indústria é exigente também na qualidade de fruta. Não pode colher fruta verde, não pode colher fruta do chão, podre, enfim, uma série de cuidados que a gente tem que ter para manter o nosso nome no panorama aí mundial de suco concentrado de laranja e suco fresco também. Você trouxe esse ponto excelente do suco de laranja, né? A gente estava falando um pouco da fruta, vamos falar do mercado internacional de suco. Como é que está esse setor, Arlindo? Porque a gente sabe que com pressões inflacionárias no exterior, o suco de laranja ele é um produto que geralmente é consumido por famílias de maior poder aquisitivo, né, no mercado externo. Eu queria saber como que esse mercado está girando, como é que está a oferta de suco de laranja e como o Brasil está inserido nesse momento, nesse contexto. Ô, Letícia, excelente pergunta. Eu vou aproveitar e comentar com você, acho que é o estoque mais baixo de suco concentrado que a gente está passando nesse ano aqui. Então, não existe suco à vontade. E com isso que aconteceu, o preço subiu sempre a torno da tonelada de suco de 1.800, 2.000, $2.200 a tonelada, ela chegou a 7.000, passou até de $7.000. E como você perguntou, isso encareceu o consumidor final. No Canadá, as populações de baixa renda não têm acesso a esse custo alto que está o suco de laranja. O que aconteceu? Doença escorbuto, que é a falta de vitamina C,
vários casos no Canadá. Tem um amigo que mora lá e me informou isso aí. Então, olha só que pepino que a gente tem na mão, né? Então, nós temos baixo estoque, então acredito que esse ano a indústria vai pagar um preço razoável. Hoje ela está pagando, cada semana ela baixa o preço de fruta no portão, que a gente chama fruta posta indústria. Por quê? Porque só sobraram pouca laranja, perdão, e laranja temporona. E muitos produtores também aproveitaram o preço da indústria, que estava a R$ 100 a caixa posta, indústria 100, 105, colher essa temporona também. Então, o que aconteceu? Diminuiu a oferta. Então, a fruta que está entrando agora, vamos falar assim, é uma fruta de baixo rendimento industrial. Então, a indústria também não quer prejuízo. Então, ela paga para o produtor, né? Aí em torno aí de estar pagando R$ 60 a caixa de 40,8 quilos posta à indústria. Então, tudo isso é em função desse baixa oferta de citros, tanto para a indústria como também para o mercado interno. Então, se você quiser comprar hoje uma pera temporona, você não vai achar, porque todo mundo falou, aproveitei o preço ali que a indústria estava pagando R$ 100, eu limpava o pé, então isso fez com que também essa fruta que seria comercializada no nosso mercado interno também não existe mais. Então, concluindo, ao preço, aquela questão do mercado, oferta e demanda. Tem pouca oferta, preço, demanda alta, preço sobe. E qual é o risco, Arlindo, quando a gente olha, a gente viu isso acontecer com os ovos, por exemplo, que teve aquele pico de preço no mês de fevereiro, ainda que seja a proteína, né, mais em conta, isso assustou os consumidores lá na ponta final, que começaram ali a se esquivar um pouco das compras, e por ser um produto perecível, o varejo foi ali obrigado a colocar em promoções e tentar ali baixar um pouco os preços. Isso, se a gente colocar, transferir isso para a laranja, por exemplo, esses altos preços que estão chegando na ponta consumidora, eles podem de alguma maneira assustar, afugentar o consumidor e aí começar um movimento reverso, né, de pouca demanda, e aí essa oferta que está parada ali no varejo, ela ter que ser colocada à venda a preços mais em conta? Com certeza vai acompanhar se diminui, se você diminui o consumo, então, como está acontecendo, como você falou, com os ovos, com a carne, então existe a promoção do supermercado. E a baixa qualidade da fruta que está entrando hoje no mercado, fruta pouco suco, muito verde, né? Eu também fui tentar comprar fruta no mercado a 7,50, 9,50 a dúzia, perdão, o quilo, e também não tive coragem, porque a gente conhece a fruta, ela é de baixa qualidade, não tem Uhum. quantidade de suco suficiente, né? Então você retrai o consumo, e com isso também aí o supermercado começa a fazer fazer várias promoções para ver se livra dessa fruta de baixa qualidade. Eu creio que com isso vai cair, porque o preço está muito alto para o consumidor de média e baixa renda. Perfeito. Arlindo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer todas essas informações a respeito do mercado de citros aqui no Brasil, e a gente consegue nessa parceria. Eu que agradeço, Letícia, o convite, estou sempre à disposição de vocês no Notícias Agrícolas, espero ter contribuído e também estou sempre às ordens de vocês para qualquer esclarecimento, colocando aí os nossos os seguidores aí da Notícia Agrícola, como que está acontecendo a realidade do mercado de citros no Brasil, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço citrícola a todos, tá bom? Muito obrigado. Tá aí então, estivemos com o Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor em citricultura, nos trazendo alguns detalhes a respeito do mercado. Pouca oferta nesse momento e isso joga os preços lá em cima para o consumidor final. Isso não necessariamente significa que o produtor esteja ali ganhando rios de dinheiro. Algo também que foi comentado pelo Arlindo é que a safra que está por vir, ela deve chegar com atraso, ou seja, a gente deve ver um buraco de oferta de citros aqui no Brasil, em torno ali de 45 a 60 dias. Isso porque a primeira florada, ela foi prejudicada pelo clima. Muitas das flores, pensando aqui, cinturão citrícola, estado de São Paulo e sul de Minas e Triângulo Mineiro, a primeira florada teve queda, a segunda florada ali teve alguns problemas também por causa da estiagem, ou seja, vai ser uma safra irregular, maiores custos de produção
com a colheita, na contratação dos funcionários, porque vai ser ali, não vai dar para limpar o pé de uma vez, vai ter que ser uma colheita ali mais selecionada por causa do crescimento irregular dos frutos, ou seja, os preços devem continuar elevados, portanto, para a laranja. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.